O Fluminense enfrenta hoje a equipe do Once Caldas. Vale a primeira colocação no campeonato, na Copa Sul-Americana, a primeira colocação do grupo. Vale não ter que jogar 2 jogos a mais numa temporada em que a gente está correndo da quantidade de jogos e do aumento da quantidade de jogos. Vale não ter um vexame dentro de casa depois de ter poupado tantas vezes na Sul-Americana. Vale não correr o risco de enfrentar um Bolívar, que é um dos possíveis adversários nossos, numa sequência de jogos com jogo em altitude e desperdiçar uma chance de título pela Sul-Americana. Vale uma boa atuação do Fluminense para ir com confiança para o Mundial e para o jogo contra o Inter no próximo domingo. Vale a classificação em primeiro. Fluminense e Once Caldas é hoje no Maracanã. Roda a vinheta, porque tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Once Caldas está aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação tricolor de coração. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora para Fluminense e Once Caldas. Jogo que acontece hoje às 9h30 da noite no Maracanã. Transmissão é do Paramount Plus, mas você sabe, transmissão sem delay, transmissão com o áudio real do estádio, transmissão com uma narração tricolor e, claro, também, né? Com comentários, etc., um super pré-jogo, é aqui no Raiz Tricolor. Então vem com a gente, ao vivo, estaremos ao vivo no Jornada Cateona, no Raiz Tricolor, no canal do Lessa, no canal 20, no canal Gol de Barriga, em tudo quanto é lugar, a partir das 7h30 da noite, ok? Então 7h30 da noite a gente já está ao vivo, diretamente do Maracanã, trazendo aquela transmissão que você já está acostumado a acompanhar, trazendo inclusive os outros resultados, acompanhando, porque este jogo entre Fluminense e Once Caldas tem uma importância muito grande, também olhando para os lados. Seja para a gente ganhar o jogo, e eu vou falar dos cálculos matemáticos já, a gente ganhar o jogo e se classificar, seja se a gente tropeçar, tiver hoje um vexame no Maracanã e não se classificar em primeiro, a gente olhar para os adversários, porque quando tiver o apito final a gente sabe exatamente qual é o adversário que a gente vai enfrentar nesse playoff da Sul-Americana. A gente espera não entrar nessa, né? Como eu falei, o jogo é às 9h30 da noite, a arbitragem da partida será feita pelo argentino Darío Herrera, que só apitou uma derrota do Fluminense nos 5 jogos que ele apitou, já apitou jogo de Sula lá atrás contra a Universidade de Quito, apitou jogo de Libertadores contra o Internacional, a ida da semifinal de 23 é ele que apita, por exemplo. No ano passado apitou 2 jogos nossos da Libertadores, Fluminense e Cerro Porteño, e só uma derrota. Foi Grêmio 2-1 no Fluminense nas oitavas de final no Couto Pereira, mas a gente classificou na volta. Então, Darío Herrera, o argentino, é quem apita o jogo. O cálculo matemático hoje, cara, ele é bem simples, assim, de início pro Fluminense. O Fluminense precisa passar em primeiro, e para isso depende apenas de si, vencendo o jogo. O Fluminense precisa vencer o jogo do Once Caldas para passar em primeiro. E precisa disso porque decidiu em metade da competição, em 3 dos em 3 dos 5 jogos disputados até agora, o Fluminense decidiu escalar time reserva. Muita gente falou bem assim, o Fluminense, o Renato especificamente, está desprezando a Sul-Americana e tal. Eu acho que a análise, e eu até concordo com essa análise, a análise era, o Fluminense passa para as oitavas de final, mesmo se escalar o time reserva nesses jogos. O Fluminense em 3 jogos fez 4 pontos. Se tivesse escalado os titulares, fatalmente o Fluminense teria um desempenho melhor na Sul-Americana, teria mais pontos. Não teria empatado com a União Espanhola, provavelmente não teria perdido para o San José fora de casa. A vitória contra o San José dentro de casa talvez fosse uma goleada ainda maior. Mas talvez a gente não tivesse a mesma quantidade de pontos que a gente tem no Brasileirão. Cada escolha, uma renúncia, já diria o Chorão, né? Então, cara, a gente chega nessa última rodada sabendo que bastava que a gente vencesse o Once Caldas na última rodada, a gente já sabia disso há um bom tempo, que a gente sairia como primeiro do grupo. E, sim, jogando em casa com o time principal, o Fluminense precisa, dentro desse grupo, sair como primeiro do grupo. Tá? O único adversário, olhando todos os jogos, que poderia ser alguma ameaça ao Fluminense era o Once Caldas, é bem verdade. Mas quando o Fluminense estreia com o Marcão vencendo os colombianos fora de casa, acabou essa ameaça. Porque mesmo o Once Caldas, que varreu o grupo e venceu os outros 4 jogos, venceu os 2 times dentro e fora de casa, teve dificuldades em casa para vencer o San José, por exemplo. Teve dificuldades fora de casa também para vencer o San José, venceu ali na reta final do jogo.
Contra a União Espanhola fora de casa teve um pouco mais de tranquilidade. Então a gente tá falando de um adversário que também não é um bicho-papão, não é um dos favoritos ao título. É um time que tem força, é um time que vai trazer pro Maracanã entre 2 mil pessoas e 2.500 pessoas na arquibancada. Então é um time que tem camisa, campeão da Libertadores, tem torcida, não é dos principais times colombianos, mas é um time regional. Então é óbvio que a gente não tá enfrentando... Novamente, a gente tá enfrentando um time que fez 12 pontos em 4 jogos, mas que perdeu pra gente. E hoje, com o time titular, o Fluminense tem a obrigação, sim, de vencer. A obrigação de passar em primeiro. Ah, Gabriel, mas o Vasco passou em segundo. O Grêmio provavelmente vai passar em segundo. O Atlético Mineiro precisa ganhar em casa pra passar em primeiro. O futebol tá muito difícil. Irmão, essa frase eu já falei aqui 200 vezes. Essa frase ela só funciona quando a gente joga contra time mais fraco. Quando a gente joga contra time mais forte, aí fala, o Atlético Mineiro tem muito investimento, o Botafogo gastou não sei quantos milhões, o Flamengo arrecada não sei quantos milhões. Aí, para adversários mais difíceis, a gente não pode, né? A gente não pode querer a vitória, não. Exigir a vitória, não. A gente tem que aceitar a derrota porque eles ganham muito mais. Aí, contra adversários, e como o Once Caldas, que apesar disso tudo que eu falei, tem um orçamento muito, infinitamente mais baixo que o Fluminense, aí não, aí o futebol tá muito igualado. Então, assim, o Fluminense tem a obrigação de passar em primeiro nesse grupo, depois de ter vencido o Once Caldas lá em Caldas, né? Lá no, e o pior que é Caldas mesmo, o nome do departamento. Mas lá em Manizales. Tem a obrigação. E não adianta correr dessa obrigação. Se não conseguir, vai ser sim um problema. O Fluminense não vai ter conseguido passar em primeiro por um defeito seu. E será cobrado quanto a isso. Agora, falando especificamente dos cálculos para passar em segundo, é perder e empatar. O Once Caldas está 2 pontos à frente da gente. Se a gente empatar ou perder, a gente passa em segundo. A chance atual, tá? É do Fluminense enfrentando, se passar em segundo, perdendo ou empatando, vai enfrentar ou Alianza Lima ou San Antonio Bulu-Bulu, da Bolívia, Alianza Lima de Lima, né, no Peru, ou Bolívar, da Bolívia, ou Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos playoffs da Sul-Americana. Tem viagens muito complicadas, tem jogos na altitude e tem adversários que são um pouco mais chatos. Então, não é pra ir pra esse playoff. Não é. Tá? Tem que jogar hoje sério. E a gente vai falar agora no Bola e Campo como vencer esse time do Once Caldas. Enquanto isso, você já deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tá? E comenta aqui embaixo também a cidade que você está acompanhando o nosso pré-jogo, seu nome e a sua cidade. Eu sempre faço isso aqui no pré-jogo para dar moral àquela galera que me acompanha e que comenta aqui embaixo. Por exemplo, o Jonathan é de Coari, ou Coari, acho que é Coari, lá no Amazonas. O Arival Júnior é de Mesquita, aqui mesmo no Rio de Janeiro. E o Jacó é do Rio de Janeiro também, assim como o Paulo Brandão, que é de Odessa, lá na Flórida, USA. Então comenta aqui embaixo, eu leio sempre alguns. Tem gente de Macau, no Rio Grande do Norte, teve gente de Coqueiral e Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo. Então tem gente de João Pessoa. A galera, comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade de onde você está assistindo, para eu poder ler no próximo jogo. Vamos lá, escalações na tela. Prováveis escalações. Vocês estão vendo que o meio de campo do Fluminense tá uma bagunça aqui, né? É porque basicamente desses 5 saem os 3 titulares do meio de campo. Vamos ler a escalação com calma, tá? Fábio goleiro, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas e Gabriel Fuentes. A princípio, mantida essa linha de defesa, apesar do René ter ido bem, do Guga ter ido bem, a princípio, creio eu que não voltem os outros 2 laterais e que o Freitas e o Thiago Silva sejam mantidos na zaga. No ataque, John Arias, a dúvida se o Keno vai voltar ou não, a gente tem que ponderar essa dúvida, e eu vou colocar aqui a possibilidade do Serna, a possibilidade até mesmo do senhor Paulo Baia começar como titular, tá? Não duvidaria, acho que ele não vai de Riquelme Felipe, mas também poderia ir de Riquelme Felipe. E Everaldo. Então vamos lá, a gente tem basicamente 7 que a gente sabe que vai ser titular. No meio de campo, quais são as possibilidades? Possibilidade 1. Renato Gaúcho manter o time que vinha jogando, barrando, né, entre aspas, Paulo Henrique Ganso e o Lima, e manter os 3 volantes. Hércules jogando mais de 5, Martinelli e Nonato mais de 8. Esse foi o time que a gente viu jogando e pra mim foi o time que mais desempenhou um futebol mais aceitável. Só que desempenhou isso contra adversários que estavam atacando o Fluminense. No último domingo, ou aliás, no último sábado, contra o Vasco, tentou até atacar o Fluminense, ele foi de Lima, porque o Nonato estava suspenso.
Ele botou Hércules e Martinelli, o Lima um pouquinho mais à frente. Só que não era um Lima meia criador, era um Lima médio volante, um pouco mais defensivo. E pra mim foi até interessante também. Já houve a tentativa com Hércules no banco, jogando com Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso. O Fluminense ganhou em qualidade na frente da área, ganhou em criação, mas perde um pouquinho na velocidade da recomposição. O Ganso não recompõe tão bem atualmente. E tem, acho que hoje, o Lima acho que tá meio fora do baralho aqui nessa briga, tá? Eu acho que hoje a briga é a seguinte. A briga é, o Martinelli é titularíssimo do Renato Gaúcho, tá? E a briga hoje pra mim é o seguinte, Nonato ou Hércules, o Nonato largando na frente, mas o Hércules vindo, tirando diferença cada vez mais, tem feito boas atuações. A primeira discussão é essa, Nonato ou Hércules? E a segunda discussão, ou melhor, se quiser inverter também, que a primeira discussão é, vai jogar com 3 volantes ou com um Ganso? Passada essa discussão, não, vamos jogar com 3 volantes. Então, pra mim, tá definido, é Martinelli, Nonato e Hércules. Acho que a visão do Renato é essa. Não, vamos jogar com o Ganso. Aí eu acho que existe uma dúvida entre Nonato e Hércules. Ainda pode ter um esquema que muita gente pede com 4 homens no meio de campo. Não sei se é muito padrão, mas que seria uma espécie de Hércules de 5, Nonato, Martinelli, Ganso, o Arias um pouquinho mais aberto pela direita, talvez um Nonato, ou até mesmo talvez um Lima aparecendo aqui sim no time, aberto um pouquinho mais pela esquerda e adiós pro Keno, que tá com controle de carga 2 semanas, pro Serna, que não consegue ter sequência positiva, pro Paulo Baia, que é o Paulo Baia. E aí sacando os 2 atacantes. Pode acontecer tudo, inclusive nada. O Keno voltar, jogar e ele decidir no meio de campo. Vamos ver. Acho que entre esses 4 aqui, quem fica de fora vai me surpreender, tá? Assim, quem fica de fora pra mim aqui é uma surpresa. Seja o Nonato, porque tá evoluindo e jogando bem desde que o Renato chegou, pela confiança que ele tem no Martinelli, que é titular absoluto, pela evolução recente do Hércules, ou pelo Ganso, ser de fato camisa 10. Vamos ver como é que vai ser. Sobre a equipe do Once Caldas, a equipe tem a seguinte formação, tá? A escalação provável. O Aguirre no gol, o Juan Cuesta na lateral direita, a zaga com Cardona e o Riquete. O Riquete, acho que é assim que se fala, ele só tá sendo titular porque o Malagón foi impedido de sair da Colômbia por pensão alimentícia. Falta de pagamento. O zagueiro titular dos caras, titular absoluto. Essa foi uma informação até passada pelo Dedé Onelei, nosso amigo que faz o pré-jogo aí com a gente e tal, lá da Web Rádio Fluminense. Então, o Malagón pensão alimentícia. Tá aí, um dos zagueiros dele, o Riquete, deve jogar. Na lateral esquerda, o Patinho, meio de campo com Rojas e Mateu Garcia, e aí, mais à frente, Alejandro Garcia, Matheus Zuleta, Michel Barros e Dairo Moreno, o artilheiro da equipe colombiana, o dono do time, o colombiano com mais gols na história do futebol, Dairo Moreno, que já tem 14 gols nessa temporada. Ele marcou gols em 11 partidas, né, mas jogou ao todo 26. Então, assim, estamos falando de um cara para ficar de olho mesmo. É um cara que já marcou muitos gols nessa Copa Sul-Americana mesmo. Fez 3 contra o San José, fez mais um contra a União Espanhola, tem 4 gols na competição. Então, é um cara para ficar de olho. Chuta bem, se movimenta bem, pede a bola o tempo todo. Vai ser um saco ali para marcar o Dairo Moreno. Deixa só eu falar um detalhe para vocês. Não tem ninguém suspenso, não tem ninguém pendurado, tá? Do Fluminense. Não tem ninguém ali pra gente se preocupar. Então vamos falar, deixa eu falar aqui um negócio com você sobre a KTO, cara. Tem odds interessantes pra esse jogo, tá? Lá na KTO você pode encontrar odds interessantes pra Fluminense e Once Caldas. Ó, vou aproveitar aqui, ó. Fiz uma combinadazinha, tá? A vitória do Fluminense tá pagando 1,47. O Fluminense é muito favorito pro jogo. Botei o Fluminense tendo mais escanteios e saindo gol nos 2 tempos. Não necessariamente precisa ser gol do Fluminense, tá? Mas saindo gol nos 2 tempos. Deu uma odd 3,15. E o que eu vou fazer? Vou utilizar aquela minha aposta grátis. Lembra que eu tinha, no jogo anterior, eu tinha falado aqui da chance extra, que se você fizesse uma aposta, perdesse, você teria a oportunidade de ficar com esse dinheiro ainda aqui, ó. Aposta grátis, vou apostar utilizando a minha aposta grátis. Então é como se eu nem tivesse pagado.
essa aposta aqui. Ah, e outra, vou aproveitar também nesse daqui porque no Odão, tá? Tem ganho aumentado, tem Odão, tem coisa pra caramba, enfim. Então a odd já tá um pouco até mais alta. Mas se você vier aqui em criar aposta com 10% de ganho aumentado, o Odão vai pra 5,40. O Odão é Fluminense ganhando, sem sofrer gols, e o John Arias fazendo gol ou dando uma assistência. Você pode criar sua aposta, pode ir lá na KTO. Sempre lembrando que a KTO é uma casa de apostas, a sua chance de perder é maior do que a sua chance de ganhar. Então, vá sabendo disso, vá jogando com responsabilidade. Claro, se você tem menos de 18 anos, você não é para entrar nessa parada de casa de aposta, beleza? Isso é um ponto já pacífico e central. Se você é pai ou mãe de alguém que tem menos de 18 anos e está incentivando a aposta, você tá errado, tá? Só para deixar claro. Porque a criança não consegue se cadastrar, então ela vai usar teu cadastro. E aí, meu amigo, você tá no erro aí, você sabe disso. É isso, vamos lá. Hoje tem Fluminense e Once Caldas. Tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Once Caldas você já soube aqui nesse vídeo pré-jogo. E claro, ao longo do dia a gente vai trocando aquela ideia. Flamengo classificou, Botafogo classificou na Libertadores, o Vasco tá no playoff da Sula. É bom a gente se garantir rumo a Santa Cruz de la Sierra na final da Sul-Americana. Vamos embora. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu.